A história que eu quero contar para você aqui, você já conhece. Eu falei um pouquinho sobre ela. Algumas mensagens atrás, eu falei sobre Jeremias, quando ele é lançado no calabouço. E o cenário é o seguinte: Jeremias estava falando do que Deus tinha ordenado a ele a comunicar para o povo. Olha, arrependam-se, saiam da cidade. Essa era a mensagem que Deus tinha passado para Jeremias, e ele, como um profeta dele, um profeta de Deus, estava passando para o povo daquela cidade. E o povo não acreditava. E o que acontece é que alguns príncipes, algumas pessoas que estavam ligadas ao rei souberam dessa mensagem de Jeremias, souberam dessa palavra profética de Jeremias, irritaram-se com ele, e fizeram um complô contra Jeremias para lançá-lo no calabouço. E assim foi feito. Jeremias, com a permissão de Deus, foi lançado em um calabouço. Mas eu não quero falar sobre Jeremias agora aqui. Eu quero falar sobre um homem que fez toda a diferença, neste momento e nesta situação em que Jeremias estava passando. Ebed-Meleque. Ele, quando soube desse evento, quando soube do que estava sendo, do que tinha acontecido com Jeremias, ele, como um homem de Deus, que ouvia o Senhor, que estava ligado com Deus, ele não se aquietou. Ele poderia ter ficado quieto, ele poderia ter ido junto com a multidão. Não, a multidão está dizendo que esse tal de Jeremias está falando bobagem. Não, eu vou estar junto. Não. Veja o que a Bíblia fala sobre esse homem, que fez toda a diferença nesse cenário complicado de Jeremias. Jeremias, no capítulo 38, versículo 8, diz assim: Logo, Ebed-Meleque saiu da casa do rei e falou ao rei dizendo, ou seja, quando ele soube dessa situação de Jeremias, ele correu de encontro ao rei e disse: Ó rei, senhor meu, agiram mal estes homens em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, lançando no calabouço. De certo morreria de fome no lugar onde se acha, pois não há mais pão na cidade. Olha o resultado desta ação desse homem. De novo, ele poderia ter ficado quieto. Estão fazendo mal a Jeremias, é um profeta do Senhor. Estão fazendo mal porque está trazendo a palavra, a mensagem de Deus para o povo, dizendo: olha, saiam da cidade, porque quem ficar nessa cidade vai morrer. Esse homem, ele não se aquieta. Ele viu que fizeram mal a Jeremias, ele viu que agiram errado contra Jeremias, ele viu que tramaram contra Jeremias, e ele não se calou, meu amado. Parece com alguma situação que você está passando aí? Às vezes algumas palavras vindas do coração de Deus, e você é tocado por isso, por Deus, e você as profere, você avisa, você comunica, e você é quem vai para o calabouço. Querido, Ebed-Meleque, quando soube dessa situação, ele não se emudeceu, ele não se calou, ele não ficou parado. Ele, como um homem de Deus, ele correu atrás e foi diante do rei e falaram: rei, peraí, estão fazendo coisa errada aí com Jeremias, o que é isso? Não pode se fazer isso não, o homem vai morrer de fome lá dentro, já não existe mais pão em Israel. Negativo. E olha o que diz, versículo 11, versículo 10. Então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, que dizendo: toma contigo daqui 30 homens e tira Jeremias, o profeta, do calabouço, antes que morra. A mensagem do rei foi tocada por um homem que não se acovardou. Ele viu que fizeram coisas erradas contra Jeremias e tomou a frente da situação e procurou o rei e foi comunicar ao rei o que estava errado. Reflita sobre isso. Será que durante esse ano nós não emudecemos algumas vezes quando vimos coisas erradas? Será que muitas vezes esse ano nós não ficamos quietos e calados com situações erradas que apareceram diante da nossa vida? Será que nós não deveríamos ter tomado alguma atitude ao invés de parar e ficar orando somente? Porque oração, meu irmão, é você falar, é você conversar com o Senhor.
mas é agir também, queridão. Desculpa. Você pode juntar-se à multidão ou levantar a sua voz em defesa de Deus. De Deus, hein? Não é nem do homem, não. É de Deus. De Deus. Quando alguém for tratado rude ou injustamente, por exemplo, alcance estas pessoas com amor e faça a diferença no meio em que você está. Estamos entrando num ano novo, estamos entrando em um novo momento da sua vida, da minha vida. Eu queria que isso fosse diferente. Não vamos nos calar, não vamos nos emudecer diante de situações erradas que às vezes nós presenciamos. Faça a diferença no meio em que você está. Faça a diferença na sua faculdade, faça a diferença na sua escola, faça a diferença no seu trabalho, querido. Faça a diferença no seu ministério, meu amado. Não se junte à multidão. Seja diferente. Seja um agente de transformação no meio em que você vive. Essa é a palavra que eu tenho para você esta semana. Que Deus abençoe você, que Deus te dê um ano novo, um ano de prosperidade, um ano diferente, um ano de mudanças e principalmente um ano em que você esteja mais junto do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor e vivendo as coisas que Deus tem para você e para mim. Deus te abençoe, um ano de 2017 abençoado na presença do Senhor. Fica com Deus. Tchau, tchau.